fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês. Eu gostaria de agradecer à loja Estrela d'Alva, que me dá a honra de iniciar esse ciclo de atividades, a TT, o Eduardo, a Geme, que nos ofereceram a organização dessa surpresa, e a todos aqui que tiveram à disposição de participar conosco. Eu sei que esse horário durante a semana é um pouco mais difícil, mas é o possível no momento. E coincidiu de eu ter uma palestra já marcada no horário das 19h30, a pedido do presidente nacional. Então, aqueles que quiserem podem continuar conosco na palestra seguinte. Só teriam, talvez, que anotar justamente o samadhi ou êxtase para a superação da ignorância ou avidya. É uma continuação do método do yoga para a iluminação. Aqui, de certa forma, fica uma introdução para o tema seguinte. Certo? Okay. Muito bom. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu estou notando alguma cacofonia ou som de fundo. Eu acho que eu vou pedir para a Carol tirar o som temporariamente, só para ver se isso limpou o som. Tá? Quem quiser até pode interromper para perguntar, mas, em suma, a gente mantém os microfones assim para não dar qualquer interferência, ok? Então, vamos lá. Nosso tema de hoje envolve a questão da meditação, mas orientada para esse sofrimento coletivo que é a pandemia, a tal ponto que, no Japão, criaram o Ministério da Solidão. Foi motivo no Brasil, é claro, até de alguns memes e comentários aí de que o ministro ficaria sozinho na sala dele. Mas o motivo real é justamente que aumentou a taxa de suicídios no Japão, a tal ponto que eles resolveram fazer um ministério, justamente com a intenção de saúde mental. E, no meu entender, o yoga tem os instrumentos milenares para oferecer uma resposta. O Japão também tem a tradição do Zen, do Zazen. Né? São práticas de meditação para a superação desse problema que ocorre e que muitas pessoas ficam ansiosas, talvez até natural, mas nós precisamos orientar a nossa mente para não cair em ansiedade, porque esse assunto tende a se resolver por si mesmo à medida que as vacinas
vem chegando. Nós estamos perto de 1 milhão de doses aplicadas por dia. Então, fazendo uma conta, dá a impressão que lá por julho ou agosto nós vamos chegar aos ditos 60% da população vacinada, que deve trazer a imunidade de rebanho ou começa a reduzir as condições mais agudas daquilo que eu chamaria o karma coletivo da pandemia. O conceito de karma, eu suponho, a maioria aqui já conheça, mas essencialmente é que aquilo que nós fazemos aos outros volta sobre nós. Na expressão cristã, em Gálatas 6:7, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, a ideia de não se deixar envolver com a ansiedade é muito importante, porque tudo começa na vida com a respiração. As práticas mais simples de meditação no yoga e no budismo estão associadas à respiração plena e à observação do ritmo respiratório. Então, Patanjali já considera isso até a respiração alternada, que já é um pouco mais sofisticada, culminando no pranayama, que já exige preparação. Então, vamos começar com o que é assim, para observar que o ar entra e sai das narinas, e isso já é uma bênção, porque tem gente que está com dificuldade de respirar, não é verdade? Por outro lado, compreender que isso é um karma, como diz também Platão, não que a responsabilidade é de quem escolhe, e Deus está inocente nisso, considerado um parágrafo importante da República de Platão. Na verdade, Werner Jäger, um grande estudioso da tradição grega, na visão acadêmica, ele que publicou aquele livrão, Paideia, simplesmente diz, e eu coloco isso na minha tese de doutorado, que esse é o parágrafo mais importante de toda a obra de Platão. E, realmente, do ponto de vista cristão, que perdeu, eventualmente, a reencarnação no Concílio Constantinopla II, mas que tinha isso em Orígenes e no cristianismo primitivo, como a minha dissertação de mestrado na UNB em Filosofia da Religião demonstra, ou pelo menos coloca como ponto base da pesquisa futura, até o século VI, essa ideia existia, mesmo no cristianismo oficial. Não que todos fossem reencarnacionistas, mas a ideia do karma e da reencarnação são mutuamente dependentes. Então, acho importante compreender que o que está acontecendo não é por acaso. E nós temos que ter fé que é educativo. Eu tenho insistido, do ponto de vista também astrológico, até porque a Anibesa, no livro Sabedoria Antiga, estamos estudando às terças-feiras, ficam todos convidados também. Não é? Ontem nós tivemos, acho que passou de 140 ou 150 pessoas, porque lá soma o YouTube com o Zoom. Aí a gente tem um trabalho que, como o Eduardo já diz, depois já fica gravado e sobe, faz um upload. Quem não puder assistir nesse horário pode assistir também depois, não é verdade? Vamos fazer o YouTube, Lu, tá? O Eduardo é bom nisso. Ele é bom nisso, ele é bom em tudo. Então, ele com a Sheila. A Sheila também, a nossa salvadora. Então, eu não sei se está claro para as pessoas, mas o
o que nós esperamos é que venha uma situação de libertação progressiva com uma transformação de consciência na humanidade. Eu acho que isso faz parte de um processo, não ao acaso, mas que leva ao ingresso da era de Aquários, da fraternidade universal e da paz mundial. Para isso, é necessário que se tome consciente da interdependência da vida, e acho que a Covid faz parte desse plano, desde a conjunção de Saturno com Plutão, onde ela começou lá por janeiro de 2020 a ser aceita no caráter de pandemia, até agora que nós estamos na quadratura de Saturno com Urano. Podem ver na minha linha do tempo do Facebook, a minha filha também me ajudou a pôr no Instagram, e lá eu não tenho tanto conhecimento, mas ela é craque, né? E a ideia fundamental é que há uma sensação de retrocesso ou de adiamento, de retardo, de atraso, para que a tecnologia da medicina, a vacina, outras tecnologias também da ciência que possam libertar o homem do sofrimento. Eu poderia incluir aí na entrada da Era de Aquários, como profetiza também Leadbeater, a fusão nuclear, e aí nós teríamos um mundo completamente diferente, com solução para praticamente todos os problemas que nos afligem. Mas, por exemplo, se a humanidade hoje tivesse acesso à energia da fusão nuclear, provavelmente se destruiria. Nós temos que amadurecer antes. A primeira coisa que fizeram com a fissão nuclear é um conhecimento que gerou a bomba. Tá? Ricardo, estão tentando entrar na sala com dificuldade. A Sandra. Ah, é? É a Sandra daí. Aí o Eduardo dá uma olhadinha ali. Ela disse que não consegue entrar. Pediu para vocês autorizarem. Mas será que ela está botando o Ezinho minúsculo? Porque a senha tem letra maiúscula, letra minúscula. Então, o problema é se a pessoa está botando a senha correta. Sim, a princípio está recebendo todo mundo automático. Tá na sala, não tem sala de espera, não. Quando a sala já está aberta e tem senha e código e ID, aí normalmente a pessoa entra sem dificuldade. Tem que ver se ela está digitando direitinho. E também a Sheila mandou, aí é uma questão de mandar para ela o link, tá? A Sheila andou mandando o link para o pessoal, mas não sei se todos receberam. Ó, produziu efeito, entrou um monte de gente. Então, eu queria chamar a atenção para esses pontos fundamentais, antes de mais nada, que são a ideia do karma coletivo, da polarização que o Saturno-Urano em quadratura pode produzir, porque o Saturno talvez seja o planeta mais conservador e o Urano o mais renovador, os dois em quadratura. A gente pode ver várias coisas no mundo que estão polarizadas. E isso vai ficar assim até 2 graus de quadratura de orbe, pelo menos até julho. Aí em julho vai a 4 e agosto vai a 6. Então, a partir de agosto, eu acredito que as condições vão começar a aliviar. Os 3 meses seguintes, abril, maio e junho, são, em princípio, os meses mais difíceis. E é para esses que nós vamos dedicar, talvez, esse objetivo da meditação mais emergencial. Lá tudo é emergencial, então eu devia ter posto meditação emergencial na pandemia. Tá certo? Ia ser uma palestra imperdível. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha.
Sandra, bem-vinda, linda. Chegou a nossa secretária nacional. Seja bem-vinda. E, nesse espírito, eu gostaria de que se percebesse um problema de imediatismo, de pressa, porque o Urano está preso no Saturno, que é Cronos, o deus do tempo. Então, há essa tendência a querer resolver logo, e isso só atrapalha. O exercício que nós temos é essencialmente um exercício de paciência. E a meditação é isto, é aprender a respirar de forma plena, serena, é aprender a meditar num mantra, que pode ser o mantra Om, que é o mais simples, existem outros mais elaborados. Mas a letra A, eu costumo lembrar o que eu aprendi uma vez de um indiano, pode ser comparada à crista da onda, o U ao corpo da onda e o M ao pé da onda quando ela já está retornando à sua base, que é o nível médio do mar, simbolizada por Parabrahman ou absoluto. Então, o A seria Brahma, o U seria Vishnu e o M seria Shiva. Então, se a gente consegue ouvir o Om da natureza, ouvir quando a onda quebra, a sua nota de criação, nós vamos nos integrando num todo maior. Nós somos ondas desse mar infinito, e a crista parece ser uma separação temporária, mas ela é reintegrada no mar, seja quando chega na margem, seja quando, de novo, a onda recua para dentro da imensidão do oceano. Então, essas formas de contemplação, de entrega ao nosso ser a um eu maior, são as formas que levam a mente a serenar. E quando a mente atinge a verdadeira profundidade, aí nós entramos já no tema da palestra das 19h30, que é o Samadhi. Ele é a culminância, ele é a perfeição, o êxtase da meditação, e leva, por fim, a libertar o homem da ignorância, que é a causa do mal e do sofrimento. Então, nós estamos muitas vezes escolhendo sofrimentos que nós talvez não lembremos ter semeado. Mas se nós olharmos a maneira separativa e egotista e pouco ecológica que a nossa civilização tem vivido, a agressão aos reinos da natureza, já começa que a versão oficial é que surgiu, está comendo alguma coisa de, suponho, carne de morcego, engaiolado junto com um pangolim, uma gaiola em cima da outra, naquele mercado de Wuhan, e aí as fezes de um interagindo com o outro, eu sei lá, que horror, para surgir a liberação desse vírus que algum ser humano inicial absorveu. Outras versões, eu não tenho provas, dizem que é um experimento biológico que escorregou de um laboratório. Como eu posso saber? De um jeito ou de outro, isso é certeza, foi o ser humano que, de alguma forma, criou as condições para esse vírus aparecer. Não é verdade? Seja do mercado, seja do laboratório, foi o ser humano. A natureza não produziu isso. Então, nós estamos e podemos querer questionar por que algo que surgiu lá do outro lado do mundo está nos atingindo aqui. Bom, isto tem a ver com a reflexão que nós queremos fazer hoje de que o mundo está interligado.
e que a solução disso é, talvez, um governo confederativo, de como a União Europeia pode ser vista como um projeto piloto, em que o presidente da confederação é substituído por rodízio, mas assim os países têm que aprender a conviver num clima de paz e respeito mútuo, que se gasta hoje $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto sem a Covid já morriam 40 mil crianças de fome por dia. Então, essa conta dá $36 mil gastos em armas para cada criança que morre de fome no mundo, ou, para usar a expressão da Unesco, de país, por problemas da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Ou seja, é o nosso caso, é o terceiro mundo. Então, se nós entendermos que há uma relação de causa e efeito no karma coletivo, ela vai nos atingir na medida em que nós, no karma individual, tivermos alguma dívida ou sequela nessa direção, porque também, segundo a lei do karma, nada pode nos acontecer que não seja merecido, embora o karma coletivo possa acelerar coisas que eventualmente não fossem previstas, não é, para acontecer nessa vida. Então, essa é... Aqui está aparecendo um aviso de que a reunião foi atualizada. Então, acredito que tenha que chamá-la de volta. Não sei como é que o Eduardo faz isso. Não, foi removido o nosso limite de 40 minutos. Podemos prosseguir até 17h20. Muito bom. 19h20. Isso. Eu não sei se porque eu entrei também como anfitrião, porque a minha conta tem um período de tempo mais vasto, aliás, ilimitado. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Ricardo, Como? posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá. Você acredita no aceleramento do karma na nossa vida pessoal também, decorrente de tudo que está acontecendo? Bom, é isso que eu estava pretendendo dizer, que pode haver um aceleramento do karma individual por interação do karma coletivo, na justa medida em que nós tivermos alguma dívida congênere no nosso karma individual. Se eu não tiver nada a ver com isso, talvez eu nem pegue Covid, muito menos vá morrer de Covid. Mas se eu tiver alguma coisa em vidas passadas que possa ter essa dívida, e como não somos todos clarividentes, não é? Isso gera alguma ansiedade. É preciso ter fé de que o que vai acontecer é justo e merecido. Então, a reflexão no karma é um exercício de fé. E mesmo que, não sei se vocês já perderam alguns entes queridos, mas eu já, ao longo desse tempo, por causa da Covid, tive algumas perdas. Então, mas era um dos meus professores, que morreu com 101 anos. Eu ouvi o comentário como se já tivesse vivido que chega, mas ele não precisava ter morrido se não fosse isso. E ele estava mais ou menos isolado, quer dizer que foi um dos cuidadores que trouxe. Mas eu acho que, se nós nos preocupamos com os agentes do karma, nós não percebemos a mensagem fundamental de que fomos nós que pusemos em movimento essas forças no passado. E que agora existe uma aflição com a Covid, mas, na verdade, as pessoas também morrem de outras coisas. Eu perdi um tio com 99 anos, aí
e aí ele morreu de problemas renais e também parece que teve uma superbactéria quando ele foi internado, que aí sim é um caldeamento de causas, não é? Mas não se morre só de Covid. Então, é preciso compreender que o nosso clima de ansiedade está relacionado ao fato de que agora a mídia e as circunstâncias evidenciaram que a morte existe, porque ela sempre existiu. A pergunta é por que agora nós nos sentimos mais atingidos? Porque a nossa liberdade individual foi afetada, as pessoas têm dificuldade de ficar dentro de casa, começam a se irritar nos relacionamentos. Mas se nós estivéssemos bem na nossa interioridade, na nossa meditação diária, nós não estaríamos tão preocupados com o que está acontecendo fora. Eu me lembro uma vez, se me permitirem contar um caso pessoal, eu viajava na Índia pela primeira vez e não sabia falar hindi e nem ler com muita facilidade. Hoje eu já fiz um curso de sânscrito, tenho algumas noções, mas naquela época ainda tinha só 31 anos. Era o centenário de morte da senhora Blavatsky. Eu estava em Benares a assistir palestra do Dalai Lama, mas para voltar do lugar que eu tinha ido a Radhgata, onde dizem que o Buda caminhou e deu o primeiro sermão ali em Saranath, ele cruzou por aquela área. O Krishnamurti mandou ladrilhar o caminho que ele cruzou lá. Enfim, são lugares magnetizados da Índia. E eu tive que pegar um meio de transporte, que é o auto rickshaw, que aqui chamam às vezes de tuk-tuk, né? Mas aquilo é um triciclo com motor de 2 tempos, que faz uma barulheira parecida com a DKV Vemaguete, que também só a gente do meu tempo sabe o que é. Parece um motor de pipoca, papapá. E no meio da noite eu só tinha o endereço para onde eu ia escrito em hindi, e o moço, que era meu motorista, não sabia falar inglês. De repente entrou um senhor, um sikh de turbante, me abraçou, o braço dele era mais grosso que a minha perna. Eu digo, meu Deus, eu vou ser morto aqui nessa estrada escura, ninguém vai, eu vou para a estatística, na Índia. Né? Eu não tinha como dizer que eu não era estrangeiro, eles deviam imaginar que eu tinha alguns dólares, mas isso é um raciocínio ocidental. Muito tempo depois, eu fui interpretar isso de forma diferente, mas naquele momento eu estava com medo de que algo fosse acontecer comigo. Aí eu me lembrei, mas Ricardo, tu és um instrutor de meditação lá no Brasil, e agora quando tu precisa controlar a tua mente, eu já estava quase vomitando, porque o estômago começou a girar. Eu digo, se eu vomitar vai ser pior, que ele vai ter escusa para parar. Aí sim. Mas eu acho que o moço esse notou que eu não tinha gostado de toda aquela proximidade. Numa certa altura, ele foi para o banco da frente, que era quase impossível, não sei como é que sentaram os dois lá. E, por último, ele saiu. Quando eu cheguei em Kamatha, aí eu me dei conta que aquilo era um costume oriental, de que quando se passa por uma estrada escura que não tem ninguém, se dá carona para quem está solitário ali. Era um tipo de solidariedade. E nós, ocidentais, entendemos que estamos pagando por um táxi, ninguém mais pode entrar, nós queremos separação e exclusividade.
Mas o que valeu, acho, foi para mim a experiência de que se a gente se concentrar na respiração e num ponto focal da mente, a gente consegue equilibrar-se mesmo em condições que poderiam parecer agressivas. E nisso está a essência da meditação, em tomar as rédeas da própria mente e não deixar que a imaginação crie coisas piores do que eventualmente já estão. Então, não adianta a gente ler 1 milhão de livros se na hora do vamos ver a coisa falha. Mas eu pude verificar que eu tinha conquistado alguma coisa quando eu me dei conta que era a hora de usar. Isso é que eu acho interessante, que pegam de surpresa, o indivíduo não se dá conta. Vem cá, agora é a hora de meditar. Então, vamos dizer isso da pandemia. Agora é a hora. A natureza está nos pedindo para ficar em casa, para ficar consigo mesmo, para usar mantras, para respirar fundo, para fazer yoga, né? Eu quero dizer as práticas, pelo menos, de asanas, aprender a relaxar. Os meses vão passar, né? E irradiar bons pensamentos, porque se alguém adoecer e nós ainda ficarmos mais nervosos do que a própria pessoa, de pouca utilidade seremos. Não é verdade? É um fato de que há muitas incertezas, mas quando vier o grande trígono de Júpiter com Urano e Plutão em 2029, eu acho que eu vou poder provar para você, se ainda estiver aqui, que a profecia de Júpiter se concretizou e chegou o momento da paz mundial. Para que a paz mundial seja possível, eu tenho anunciado já desde 2011 na revista Sofia, está publicado, vocês podem conferir, não é? Que esse trígono vai acontecer, a futura paz mundial, mas para isso nós temos que também, acho, cooperar e compreender que a separatividade, o excesso de nacionalismo que isola, que separa, tem que ceder perante algo como que está acontecendo, que obriga a perceber. Agora, a P1, a nossa Covid amazônica, chegou no Uruguai. Tá? E nós já estamos, em São Paulo, 12% dos casos já são da B1, que é a britânica. Então, a coisa ficou internacional mesmo. Compreender que há uma interação, que todos os países estão, de alguma forma, dependentes uns dos outros. Também não adianta curar 1, 2 ou 3 e depois dizer que aquele lá é culpado, porque volta, vem uma terceira onda, vem uma quarta. Em algum momento, nós vamos ter que curar todos os países, não só o nosso. Por enquanto, só estão guardando as vacinas para si, né, dando uma fração. Mas vai chegar o momento em que haverá uma nova consciência. Me faço claro? Então, o karma coletivo está produzindo um despertar. Minha mãe e minha avó já diziam que se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não sei se a avó de vocês dizia a mesma coisa. A humanidade está sofrendo, com certeza, mas está colhendo, de alguma forma, o karma da separação que ela mesma vem semeando. E aí eu chamaria a responsabilidade das elites, como aparece na carta do Mahatma, que sugere, embora ela seja de 1881, que as ditas classes intelectuais ou pensantes é que tem que orientar e dar diretriz. Não adianta querer que as pessoas mais simples se autogovernem, porque elas poderão ficar sem diretriz num momento desse. Então, nós temos que trabalhar junto e não simplesmente nos isolar. Então, acho que a intenção de uma palestra assim é mostrar que esse problema tem solução, que a solução está a caminho,
mas que, se nós não nos unirmos, se continuarmos polarizando e querendo jogar a culpa em outra pessoa, aí um bota a culpa no governo federal, outro bota no governo estadual, outro bota na prefeitura, e ficar procurando culpados quando era hora de se unir e resolver o problema, eu acho que é insensato. Primeiro a gente resolve o problema, depois pode até pensar no que pode aprimorar. Mas eu acredito que há uma luz no fim do túnel, tanto no Brasil como no mundo, e que essa transformação é necessária para a paz mundial ser bem recebida e para nós percebermos a necessidade de nos unir. E a meditação é o caminho clássico, tanto para a superação de todo e qualquer karma e sofrimento, como eu pretendo desenvolver agora às 19h30, como de imediato, vamos dizer, uso emergencial, para esperar esses 3 meses, que são o ponto mais crítico, em que a vacina ainda não alcançou a todos. A Sandra, por exemplo, já foi vacinada em primeira e segunda dose, mas também já tinha pegado, não é? Então, até para ela que trabalha na saúde ou na assistência social, já chegou atrasado também. Bom, graças a Deus que não deve ter pego a P1, a B1, que agora parece que estão um pouco mais complicadas. Mas cada um de nós, a seu tempo, pela lista aí de prioridades, vai receber a sua dose, o país está se movimentando. E, enquanto isso, nós temos que aproveitar para adquirir autoconhecimento. E eu queria fazer um comentário muito importante. A aranha cria a teia a partir de um filamento que ela gera de si mesma. Ela não compra o fio da teia na loja ou no supermercado. Dá para entender isso? O fio da areia, da teia de aranha, é criada pela própria aranha. E nós criamos os pensamentos por nós mesmos. Ninguém cria os nossos pensamentos. A gente pode ser até influenciado pelo pensamento dos outros. Esse é um dos problemas da pandemia. Todo mundo pensando negativo, a aura do país fica pesada. Então, esse é um dos motivos dessa palestra, ver por um ângulo mais positivo o que está acontecendo. Por outro lado, se somos nós os criadores do nosso pensamento e os capitães das nossas almas, como diz aquele magnífico poema Invictus, que somos todos capitães das nossas almas, nós podemos dirigir a mente para coisas construtivas de uma forma disciplinada. Se não pudermos ficar 24 horas por dia meditando, que tenhamos pelo menos a percepção de que isso é passageiro e de concentrar a mente em pensamentos positivos. E se a coisa apertar, a gente vai para uma prática formal de meditação, relaxa, respira, observa um mantra, medita no seu significado, da onda do mar, do universo que é gerado e reabsorvido, do ciclo da vida e da morte. Afinal, vamos ser francos também, se eventualmente tivermos que morrer, a reencarnação cumpre o seu papel e nos dá uma nova chance no futuro. Por que, então, não dá uma chance para a fé de que há uma transformação ocorrendo no mundo e, de um jeito ou de outro, todos nós estaremos em mãos mais sábias, são as mãos de Deus, e crescendo em fraternidade universal, em solidariedade e em compreensão de que a própria vida, cedo ou tarde, se decompõe. É uma ilusão pensar que a vida física é eterna, a alma é que é imortal. Então, é um momento para crescer espiritualmente, para reavaliar valores
que tenham uma substância maior em coisas que são imortais, como o amor verdadeiro, como a verdade, a fraternidade, a compaixão e a justiça. Meus queridos, isso é para dar uma noção geral do tema. Eu nem sei se eu desenvolvi com a profundidade que poderia ser esperada, mas eu acho que os pontos fundamentais do que esse grande momento significa foram, pelo menos, alinhavados, e para quem tiver coragem, daqui a 18 minutos continua. Mas, se quiserem fazer perguntas, acréscimos ou comentários, por favor. Sim. E uma reflexão, só, uma reflexão. A pandemia, a Covid, embora não nos tenha cometido diretamente com Covid, ela nos acomete de outra forma, porque ainda que nós estejamos assistindo a esse cenário, a gente participa dele. Então, o karma coletivo é nosso. Nós somos parte. É claro que é nosso. Inclusive, ela pode bater na nossa porta a qualquer momento. E em alguns já bateu. A Sandra já teve, sei lá quantos aqui já tiveram. E se não for pela via direta, algum parente teve. Eu tenho alguns parentes. Inclusive, ontem eu fiquei sabendo de uma amiga da infância que está recebendo, está internada com oxigênio. Estou fazendo preces por ela todos os dias para ver se ela escapa da intubação, mas é uma preocupação diária, e também com os familiares que ficam ansiosos. Tá? Temos uma pergunta da Sandra também. Por favor. Ricardo, eu tenho um pensamento, já compartilhei isso com alguns, mas, enfim, são pensamentos, né, a respeito que vem acontecendo desde o ano passado. Uma polêmica grande, entre tantas que existe, uma grande polêmica nessa questão da Covid, é uma citação de que o vírus teria sido criado. Não vamos entrar na questão, mas, enfim, considerando a hipótese de ter sido uma criação laboratorial, enfim, o que eu acho interessante é, se a gente considerar essa hipótese, e esse vírus ter ido para a natureza, é o que eu falo para todo mundo, tá? Que tenha sido criado, mas ele entrou na natureza e está servindo a ela. Quer dizer, de alguma maneira, ele encontrou função. Esse vírus agente kármico, não? Justamente. Então, assim, é que eu alerto as pessoas, assim, não vamos nessa mesma linha que você está falando. A polêmica de foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, não sei, de repente conseguir provar, é outra história. Mas vamos pensar, ela tem função na natureza, se ela não tivesse, a própria natureza teria destruído ele. Teria né, reabsorvido, enfim, destruído, a gente tem uma ciência que isso é transformado. Tem um conhecimento, pelo menos, que isso é transformado. Mas, enfim, então, vamos passar por isso da melhor maneira possível e colocando em prática o que a gente vem estudando. É isso. Muito bem. Também, se fosse a questão, né, a gente joga um pouco na loteria de vez em quando, só para não dizer que não ofereceu uma porta. Mas, se Deus quisesse, qualquer um de nós poderia ter ganhado. Agora, teve um que esqueceu de buscar, o Serasa morreu de Covid, tem 162 milhões, ou sei lá, que vão ser distribuídos para a educação. Talvez seja um destino mais novo. Mas é impressionante, parece que é o maior prêmio da história da loteria que não foi buscar. Então, o que eu posso dizer? Outro dia, o outro sonhou lá na Inglaterra, e foi para a casa lotérica jogar um número, mas tinha esquecido os óculos e anotou o número errado. E aí ele ganhou. Se ele tivesse com os óculos, ele não tinha ganhado o prêmio. Então, é o que eu digo, quando é para ser, quando é do karma da pessoa, acontece. Mas que vantagem isso traria? Ou, por outro lado, o que nós temos a aprender com o que está acontecendo?
Então, poderiam ter descoberto um remédio que curasse já na primeira dose, ou poderiam, sei lá, descoberto uma vacina antes, ou, enfim, tantas opções haveria. Por que está acontecendo desse jeito? Um remédio bastaria, que fosse totalmente eficaz. Tem gente que está apostando numa combinação de remédios, mas a verdade é que até agora nada resolveu totalmente. Até as vacinas têm percentuais de eficácia. Então, mesmo tomando a vacina, a pessoa tem que continuar se cuidando. Conclusão, nós temos que ter fé, meditação e esperar a imunidade de rebanho. Não é verdade? Mas Perfeito, aí nós vamos Ricardo. voltar à vida que tínhamos antes, ou a paz mundial terá dado um passo e a percepção da interdependência da vida terá sido esclarecida para essa atual geração que está viva nesse planeta? Estamos amadurecendo para a paz mundial? Essa é a pergunta que fica no ar. Quer dizer, a meditação vai ser só emergencial ou vai produzir uma transformação espiritual mais profunda? Fantástico, Ricardo. E nesse gancho da transformação, tem uma pergunta da TT. O que você acha das pessoas que não se transformaram, não buscaram autoconhecimento durante essa pandemia? Bom, veja bem, a humanidade terá seu tempo. Nem todas as pessoas vão despertar espiritualmente ao mesmo tempo. Nós não podemos também ficar policiando as pessoas para despertarem espiritualmente, porque isso é pior que um jardineiro que quer arrombar as flores em botão para que elas desabrochem e lancem perfume mais cedo. A função do jardineiro é auxiliar as flores do jardim. Não é simplesmente de desvirtuá-las ou adulterá-las e, acima de tudo, desrespeitar o seu ritmo. A espiritualidade já está no coração de todos os seres humanos, mas em alguns, como diz o nosso hino, está deitada eternamente em berço esplêndido. Se nós pudermos aproveitar a oportunidade para reflexão e o despertar, ótimo. Mas eu creio não ter direito de obrigar as pessoas a serem espirituais. Isso nunca funcionou. Houve já tentativas até de forçarem as pessoas a ser fraternais até pelas armas, mas nunca funcionou. Porque, a menos que haja uma transformação interior, o mundo externo é uma consequência da maioria dos pensamentos das pessoas internamente. E por isso também dizia Krishnamurti, vós sois o mundo. Qual é o grau de responsabilidade que nós temos? E se nós chegarmos a produzir uma forma de pensamento suficientemente forte, nós estamos induzindo o astral a subir, as pessoas a enfrentar melhor e, acima de tudo, a superar esse sofrimento quando ele é psicológico. O sofrimento físico depende de causas externas, mas o sofrimento psicológico está nas nossas mãos. Esse é o tema da nossa palestra. As pessoas não foram educadas no Ocidente, salvo mais recentemente que o tema da meditação entra no Ocidente, porque, no geral, a prece, que deveria ser seu equivalente cristão, tomou um caminho de pedir coisas. Então, as pessoas mais falam do que ouvem o que Deus tem a dizer, ou a sentir a presença de Deus em seu coração. A Madre Teresa de Calcutá tinha a visão da meditação silenciosa. E não sei se ela interagiu com a cultura oriental,
porque ela estava em Calcutá. Mas o fato é que São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, aqueles que conheceram o êxtase ou samadhi, tiveram a experiência direta da religião. Os outros, muitas vezes, seguem crenças e rituais por tradição e costume, não refletem sobre a necessidade de viver de uma certa forma para poder progredir na meditação. Não vem relação de causa e efeito. Me lembro de uma freirinha que lavava os pratos conosco numa casa de retiro. Eu estava lavando meu prato, ela também, caiu o dela e quebrou. Eu perguntei, irmã, o que está lhe preocupando? Me surpreendeu a resposta dela com outra pergunta. Como o senhor sabe que eu estou preocupada? De uma senhora que está, sei lá, em reclusão, num mosteiro, num convento há 30 anos, ainda não se deu conta que o prato só quebra quando a gente está com a cabeça em outro lugar? Se a gente está atento no prato, aquilo também é meditação. Lavar é a resposta da moça chinesa. Quando nós lavamos pratos, nós lavamos pratos. Aí o prato não quebra. Uma coisa simples, isso é o Zen, uma coisa simples pode ser motivo de expansão de consciência. A meditação não é só na hora que eu cruzo as pernas lá e sento, não sei em que almofada. Ela tem que ser no dia a dia, para que ela possa produzir seus efeitos mais profundos. Certo? Meus irmãos, eu, pelo motivo que já antecipei, vou ter que me retirar desse ambiente tão agradável. Posso fazer uma breve meditação de encerramento, se me for oportunizado agora, observando a respiração suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Ricardo, Sim. a Isis estará conosco no mesmo horário. Cortou o teu som. Tem que falar. Acho que tu querias dizer que a Isis está... A Isis vai falar sobre karma coletivo semana que vem no mesmo horário. Muito bem. Então, manda para a gente o cartazinho com a Isis e a gente chama. Tá bom? Ok. Obrigada, Ricardo. Adorei. Obrigada por ter estar com vocês nesse momento, Maria. Ela vai continuar. A Carolina continua, eu saio. Tá. Eu também vou sair, vocês podem conversar à vontade. Obrigada. O tempo ficou curto. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Gratidão, Ricardo. Sheila, Silene, Elza. Tchau, gente. Beijo grande. Gratidão pela oportunidade, viu? Beijo. Tchau.